Qual é o antídoto do desespero? Puxa, a gente vai começar essa casa logo falando sobre desespero? Porque essa casa dá o antídoto para o desespero. Então, bom dia. Eu começo a live perguntando novamente, qual é o antídoto para o desespero? Não sei se vocês já repararam, quem tem tendência a desespero, né, se sentir desesperada, quando não é uma coisa, um fator externo muito violento, é, que nos impõe uma situação, como por exemplo uma guerra, como alguma crise humanitária. Eu não estou falando desse tipo de desespero, eu estou falando de um outro desespero, quando a gente se sente completamente sozinha ou sozinho no mundo, sem nenhuma rede de apoio. Então, qual é o antídoto do desespero? Uma rede de apoios, quando você não se sente mais sozinho no mundo. O desespero, ele termina imediatamente quando você sabe que você pode contar com alguém, que seja uma palavra, que seja um apoio. O desespero, ele desaparece quase como mágica. E na síndrome de pânico, muitas vezes, o desespero está por trás. Eu não vou trabalhar essa questão, porque isso daí já é uma questão da área médica, psiquiátrica, né? Então a gente não vai abordar por aí, mas o desespero ele está na base da síndrome de pânico. E uma das coisas que diminui imediatamente um ataque de pânico é quando essa pessoa ela sente que ela pode contar, tem pessoas olhando para ela e dando apoio. E qual é a casa aonde a gente aprende a ser uma boa rede de apoio para nós mesmos, pedir rede de apoio para outras pessoas e ser uma boa rede de apoio para os outros? É uma casa que vai nos ajudar a ter um cotidiano, a ter um dia a dia e competências que criam estruturas para a gente poder fazer com que a nossa vida funcione, né? Então, na infância, os nossos pais, a forma como eles cuidam do nosso corpo, a forma como vão dar comida para gente, como vão organizar o nosso tempo. Sabe aquela coisa que a gente acha chato, né? Quando a gente era pequenininha, que a gente queria ficar vendo filminho. Na minha época não tinha nem Netflix, mas queria ver filminho. E na minha época tinha um chocolatinho chamado Cri, que ficava com muita raiva porque a minha mãe só me dava o Cri final de semana e um Cri depois do almoço. Ela não dava refrigerante pra gente em hipótese nenhuma, só quando a gente ia em festinha. Isso tudo é a casa 6, é a casa 6 que quando os pais conseguem botar limite nas crianças, fala, tá na hora do soninho, você tem que dormir. Eu não quero, a criança super cheia de sono, mas ela não quer dormir. Aí ela dorme, ela sabe que tem aquela hora do soninho, a hora que ela vai brincar, a hora que ela vai fazer tal coisa e tal coisa. Quando ela entra na escolinha também tem essas rotinas diárias que vão ajudando ela a ter um continente dessa imensidão que ela é. Se ela for só uma imensidão, ela vai transbordar o tempo inteiro sem direção, né? Para onde eu vou? De onde eu vim? Né? Que é a questão lá da casa 9 que a gente estava tratando ontem, e que essas casas que a gente está tratando são as casas cadentes, né? Então, a casa 3, 6, 9, 12. Então, como é que você sabe para onde vai? Ou como é que você bota um foco se você não criou nem estratégias para chegar lá? Então a casa 6 ela lida com esse cotidiano, como é que a gente lida com a nossa saúde, com o cuidado de si, com a ligação mente-corpo, né? Que começa também lá quando a gente chora, né? E pede uma comida para a mãe, que são experiências de outras casas, mas é também uma ligação mente-corpo na prática, né? Porque a gente está manifestando uma emoção ou está manifestando uma necessidade, um desejo lá de casa 2, e aí então aquele desejo ele é satisfeito, a mãe vem e cuida, vem lá da casa 6 dela, que é bem organizada, e vem lá e dá um apoio, ou o pai dá um apoio para aquela criança, e aquela criança ela começa a falar assim, quando eu estou me sentindo assim, se eu faço isso, eu estou com fome, se eu me dou comida, olha aí, o desespero, a falta de, a crença de que eu estou sozinho no mundo e não posso e não vou sobreviver, desaparece. Então, a casa 6 são essas experiências, gente. Então, todo mundo tem uma casa 6 e todo mundo precisa
desenvolver o reino da casa 6 em si, né? Tem um trabalho do Foucault que é todo o trabalho sobre o cuidado sobre si, né? A outra coisa é que a casa 6 ela olha para a nossa casa maravilhosa, a casa 12. Eu tenho uma live só de casa 12, já fiz, mas vou fazer outra hoje ainda, vou fazer da casa 12 para terminar todas as lives, né? Então ela olha para a casa 6, que para a casa 12, que é a casa da infinitude, que é a casa da experiência mística de se fundir no oceano cósmico, é a casa de quando a gente estava na barriga da mamãe e tudo estava sendo organizado no corpo dela. A casa 6 é a casa ao contrário. Como é que você vai cuidar do seu corpo no dia a dia? Qual vai ser a sua rotina? É também a casa do trabalho, mas mais do que uma casa do trabalho, é como é que você trabalha. Você tem o Marte na casa 6, que você é o The Flash, quando você decide fazer alguma coisa, tudo fica... Vou tirar esse brinco que vai dar uns barulhinhos aí, né? Peraí. Tirei. Então, você vai organizar a casa de uma forma assim rápida e muito organizada. Marte na casa 6 sabe se organizar muito bem, mas é o The Flash. Então, ou você vai fazer uma coisa mais venusiana, você tem Vênus na casa 6 ou Libra na casa 6, onde você vai fazer com mais calma e tudo vai ficar lindo. Você entra numa casa de uma pessoa com uma Vênus na casa 6 e você se sente no paraíso. Como é que você gosta de trabalhar e fazer o teu trabalho? Com paciência, com delicadeza, enfim, tudo isso está ali na tua casa 6. E a casa 6, como eu falei anteriormente, também é a casa da ligação corpo, mente e espírito, tá? Porque como é uma casa que faz oposição à casa 12, tá falando sobre Virgem, que simbolicamente é o que rege a casa 6, tem essa ligação mente-corpo bem trabalhada dentro de si. E a casa 6 começa a experiência, esse contexto que possibilita você perceber a ligação mente-corpo, são as práticas que você faz aonde você vai começar a perceber, a trabalhar a ligação mente-corpo, mas também a perceber como é que seus pensamentos influenciam o corpo, o que que você faz no teu corpo que interfere nos pensamentos. Então, por exemplo, se você... Todo aquele curso de biopsicologia lá do Instituto Visão Futuro, que eu ajudei a construir com a Susan Andrews, eu e uma galera ajudamos lá a fazer esse curso, ele ainda nem existia quando foi criado, eu fui morar com ela, inclusive, para a gente fazer tudo isso. Esse é um curso que... É um curso que ele lida com essa questão de ligação mente-corpo, aonde você lida com os hormônios, principalmente posturas de yoga e os hormônios. Então, aquela postura de yoga, ela vai organizar aqueles hormônios. Mecanicamente, você vai organizar aqueles hormônios que vão te ajudar em suas propensões mentais. Então, você vem do corpo, movimento do corpo, para você ir lá para a propensão mental. E a meditação, você vai lá na mente, através do corpo, do chakra, você vai lá na mente, nesse outro corpo que não é o corpo físico, mas é o corpo mental, e você vai encontrar um ponto e vai meditar, e vai fazer um mantra, vai fazer um jantra, que é usar imagens, para que você possa também organizar o corpo, para que você possa expandir consciência, para que você também tenha uma vida mais plena e, portanto, mais saudável. Então, a casa 6, ela lida com isso. Por isso, muitos virginianos, muitas pessoas com muitos planetas na casa 6 são professores de yoga, são fisioterapeutas, são médicos, são nutricionistas, muitos nutricionistas, fisioterapeutas, curandeiros, curadores, xamanzões, que lidam com essa questão da saúde. Então, quando não tem casa 6 em nenhum planeta ou ascendente, eu imagino que você deve ter perguntado quando não tem nenhum planeta na casa 6 ou no ascendente, né? Bom, o fato de não existir planeta numa casa não significa que aquela casa ela não seja importante para você, porque ela está no teu mapa e ela está principalmente, o mapa ele está mapeando a nossa experiência, tá? Não é
ah, é o mapa, e então se não a casa 6 a gente não tem nenhum planeta, então a gente não tem isso na gente. O mapa, ele está falando da experiência humana, a gente projeta no céu a experiência humana, tá? O mapa astral é psicanálise, porque tem uma projeção, uma transferência no céu sobre a experiência humana, então é uma psicanálise dos astros. Então a sua casa 6, mesmo sem planetas, ela é regida por um signo, e o regente, e esse signo tem um planeta que rege esse signo e que está em alguma casa que está associada a ela. Então, todo mundo tem que desenvolver o cuidado de si, todo mundo tem que trabalhar a sua casa 6. O que acontece é que mais planetas na casa 6 vai fazer com que a pessoa se interesse por trabalhos, ou a sua vida vai ter preocupações maiores voltadas àquela casa, né? Então, onde a gente tem mais planetas, eu quis fazer essas lives porque aonde a gente tem o Sol, a casa que a gente tem o Sol da gente, fala muito da nossa vocação, porque é onde a gente passa horas da nossa vida, né, que é o trabalho, então a gente vai querer trabalhar em ambientes que tem o contexto daquela casa onde está o nosso Sol. Então, o fato de não ter Sol, não ter Lua, não ter nenhum planeta na casa 6 pode ser que você não vai se interessar muito pelos temas da casa 6, mas você de qualquer maneira vai ter que desenvolver as competências da casa 6, porque senão, por exemplo, se é uma pessoa ela tem uma casa 5 muito cheia e nada na casa 6, ela vai ser uma pessoa que vai viver paixões a vida dela inteira, até chegar aos 70 anos e ver que casou 7 vezes porque não conseguia a controlar suas paixões, que gastou muito dinheiro, que perdeu a saúde, porque não teve casa 6, porque não desenvolveu a casa 6. Então, independente da pessoa ter planetas ou não, isso daí é uma necessidade. Quando o pai fala pra gente, a mãe fala pra gente, tá na hora de dormir, é um limite que a casa 6 está dando, que a experiência humana está dando e que aparece simbolicamente na casa 6, para a gente saber que se a gente não dorme, a gente vai ter problemas muito sérios nas nossas glândulas, e isso daí vai atrapalhar depois o funcionamento do corpo. Se você dorme com televisão, com coisa muito em cima de você, você não vai deixar a pineal descansar, você vai exigir da tua tireoide, a tua tireoide vai entrar num colapso e você vai engordar pra caramba quando depois da menopausa ou depois da andropausa, porque você não está cuidando do sono. Então, todas essas questões do cuidado de si, da pesquisa científica para saber como é que o corpo funciona, do cuidado que a gente tem com o bebê, do cuidado que a gente vai ter com o nosso trabalho com as outras pessoas, tudo é experiência de casa 6, independente de uma pessoa ter ou não planeta nela. Novamente explicando, o mapa astral, ele não foi criado pelas estrelas, ele foi criado pelos seres humanos que projetaram nas estrelas e no céu as experiências humanas, os contextos humanos, e as casas são os contextos humanos, eles relatam. Nesta casa está representado tais e tais contextos. Na casa 6, a saúde, a ligação mente-corpo, a forma como você bota limite, a forma como você cria continentes para a imensidão que você é. Você já imaginou um oceano sem um continente para bloquear ele? Sem aquela terra para bloquear ele? Invadia tudo, né? Então, são essas experiências, porque senão a gente fica apaixonado demais, egocêntrico demais, a gente fica preguiçoso demais, enfim, a gente não vai conseguir nem descobrir o que a gente quer da nossa vida. E o Kierkegaard, ele falava isso, ele falava que, qual é a frase do Kierkegaard? Eu anotei aqui depois, deixa eu pegar aqui, tá aqui, ele falava assim, querer ser o que o nosso eu realmente é, significa, na verdade, o oposto do desespero. Claro, eu comecei a live falando que o antídoto de desespero, a gente tem uma rede de apoios, que a gente aprende a ter essa rede de apoios quando nossos pais nos ensinam a gente a se cuidar e a manter essas redes de apoio. E aí, então, o desespero então, é ter limites, é ter hora, é ter organização, é ter um autocuidado. E o Kierkegaard fala que querer ser o que é, ou seja, não é ser o que é querer ser exatamente quem você é, não é querer ser outra pessoa. Que, por exemplo, pessoas com Quiron na casa 6 têm um problema muito sério de desespero, porque ela vive querendo ser outra pessoa do que ela não gosta do corpo que ela está, ela não gosta da altura que ela tem, ela não gosta da barriga que ela tem, ela não gosta do cabelo. Então, ela entra num desespero porque ela não se encaixa. Então,
querer ser quem se é o antídoto do desespero. Agora, você só pode saber, só pode querer isso quando você entende de limites. Porque senão você fica com uma casa 1, muitos planetas na casa 1, então o tempo inteiro é eu no mundo, o que eu quero, enfim, a casa 2, a casa 3, a casa 4, a casa 5, são casas muito egocêntricas, digamos assim, e aí a casa 6 não ensina as pessoas a terem limite, aí vai lá para a casa 7, que começa as casas sociais, aí a pessoa entra na sociedade e não sabe se portar, faz meleca, né? É uma pessoa mimada, é uma pessoa que ninguém vai gostar de estar perto, né? Imagina, você convida uma criança para sua casa para brincar com teus filhos e aquela criança, ela não tem limite, aí a gente não convida mais, coitadinha da criança, que nem tem culpa disso, é porque os pais não estão colocando limite, ou é aquela mãe que joga as crianças para sair com todo mundo porque ela não quer... Estou sendo machista aqui, por que eu estou falando de mãe? Pode ser aquele pai que bota as crianças, né? Que aliás acontece muito em casamentos de separado, é aquele pai que pega a criança e bota a namorada para cuidar, a mãe para cuidar, todo mundo para cuidar, porque ele não, ou ele tem que trabalhar muito, ou ele tem outras prioridades para ele. Então, é uma casa 6 que está ali desajustada. Então, vamos lá entrar nos planetas e os signos na casa 6. Tem uma coisa que, até um texto que eu escrevi há um tempo atrás, que eu tenho uma brincadeira com a minha mãe, que tem muito a ver com a casa 6 e a casa 12. A gente estava arrumando a casa, e sabe quando você arruma a casa e está tudo pronto, e de repente aparece um copo para lavar, está tudo arrumado e vem um copo para lavar? E aí você acaba de fazer toda a faxina na casa, e aí acabou de lavar todas as roupas, passou tudo, e aí aquela roupa que você usou já vai começar a lavar de novo. Então isso daí é uma experiência, uma experiência da casa 6. Estou procurando aqui a frase que eu falava para minha mãe. Eu falava assim, né, quando ela estava ali trabalhando pra caramba, ou eu trabalhando pra caramba, eu falava assim, mãe, o trabalho doméstico, que é a casa 6, tá? Esse trabalho doméstico, esses afazeres cotidianos que não precisam ser domésticos, é a experiência direta da consciência cósmica, ilimitado, infinito e invisível. Ninguém reconhece, legitima, valoriza os trabalhos da Casa 6. E principalmente os trabalhos da Casa 6 foram todos delegados para a mulher. A mulher é que fica com todos os trabalhos da Casa 6, é ela que se responsabiliza por tudo que mantém a vida, por todo o cuidado, e aí as outras pessoas têm tempo para fazer, para ter mais prazer, para se socializar, para pensar em como ela quer ser vista lá na Casa 10, Casa 10 para ter autoridade, fica lá uma pessoa trabalhando na Casa 6 que nem louca. Então, uma forma de você lidar com essas responsabilidades diárias que às vezes são enfadonhas, é você entender também de uma forma espiritualista que o trabalho diário, o trabalho doméstico, ele é a realização na prática da consciência cósmica, infinita, ilimitada e invisível. Ninguém vê, ninguém reconhece, ninguém dá um prêmio para você porque você fez todos aqueles trabalhos. Mas se você ficar rancoroso com isso, você não vai fazer nada na sua vida. Você vai virar um puera eternos. Aí a gente entra com o Sol ou Leão na casa 6. O Sol e o Leão na casa 6 tem uma ligação com o corpo físico muito grande e gosta de pensar corpo-mente, podem virar médicos, homeopatas, pessoas ou psicanalistas, fisioterapeutas, pessoas realmente que estão conectando corpo, mente, trabalhando com a questão da saúde. Ou pode ser um puera eternos. Se tem um Sol na casa 6 e a mãe e o pai ainda cuidam deste bebê de 60 anos, né? Meu filho tem 60 anos, eu ainda cuido dele. Ou essa filha que tem 60 anos e cuida dela. Que ela nunca vai fazer nada. Ela fica se fazendo de morta a vida dela inteira, deixando que os outros cuidem dessa parte prática, porque a única coisa que ela só tem uma missão na vida dela, fazer as coisas que ela quer.
né? Que pode ser até só, mas eu estou trabalhando, mas então essa pessoa não lava a louça, essa pessoa não cuida da roupa, essa pessoa não, eu não posso cuidar dos filhos. Então, só um leão na casa 6 pode ir tanto para uma pessoa que tem uma responsabilidade total em relação aos afazeres diários e cuidar da saúde dos outros, como também uma pessoa que é totalmente pura eternos, o jovem eterno que não quer cuidar de nada disso e quer ficar lá no mundo idílico da mãe que cuida de tudo, do pai que cuida de tudo. A Lua ou Câncer na casa 6 então, exatamente. Uma pessoa está dizendo que ela tem Sol, Lua em Áries, Mercúrio em Peixes na casa 6 e Netuno no ascendente. Então, ela adora todas essas questões da saúde, ligação mente-corpo, essas questões todas. E essas pessoas, quando elas são muito bem trabalhadas nisso, elas ajudam a gente a cuidar mais da nossa vida, né? Então, uma lua ou câncer na casa 6 é uma pessoa que se importa muito com a alimentação. Muitos nutricionistas têm lua na casa 6. Ela tem uma questão, vem cá, mas você está comendo uma comida, você teve pesadelo, ok, esse pesadelo a gente pode até analisar psicanaliticamente. Mas também será que você não comeu uma comida assim, assado, que então deu um desequilíbrio hormonal, ou deu a sua digestão, lá estava teu estômago, falou assim, eu não acredito que você comeu esse troço agora, essa hora da noite, você está me botando para trabalhar. Aí ele fica irritado, aí ele manda aquele sonho irritadinho para você e você acorda, ai, com um pesadelo no meio da noite. Então a lua na casa 6 tem essa preocupação. E a outra coisa é que se ela desconta todas as dores emocionais dela na alimentação. Então é uma pessoa que pode ficar ansiosa em vez dela se perguntar, né? Porque a lua não se pergunta, a lua ela é o que ela é a presença em si. Ela não fica sendo muito reflexiva, não, mas então ela em vez de falar assim, mas peraí só um minutinho, o que eu tô ansiosa? Eu tô ansiosa porque eu queria mandar uma pessoa catar um coco e não mandei, e agora eu falei para ela assim, eu faço e eu não quero fazer. Ao invés de pegar o telefone e falar para outra pessoa, olha, eu não posso fazer, porque a casa 6 também não sabe botar limite, bota limite em si, mas não bota limite nos outros, por isso tem que aprender limites, os bons limites. Tem até o hexagrama, a limitação no I Ching que fala isso, limite demais causa sofrimento, limite demais também. Então, uma lua na casa 6 ela vai descontar na alimentação, ela vai e come, 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 nem percebe, né? Mercúrio ou Gêmeos somatiza demais, porque Mercúrio é o pensamento, né? Na casa 6 que é a ligação mente-corpo, então ele pode o tempo inteiro, pode ser hipocondríaco, pode ser uma pessoa que o tempo inteiro está preocupada, será que isso vai me fazer mal para a saúde? Começa a pesquisar muito sobre saúde, ou somatiza demais, ou aquela pessoa que somatiza até de uma forma não muito... é, que lindo, que lindo. Então, pode ser uma pessoa que somatiza demais, ou pensa alguma coisa e já acha que está com aqueles sintomas, ou é um grande curandeiro, principalmente com as mãos. Mexeu com Mercúrio, mexeu com Gêmeos, mexeu com Virgem, a gente tem que pensar nas mãos, no pensamento, na forma da pessoa se comunicar, enfim. E tem um interesse e uma curiosidade, pode até fazer pesquisa dentro dessa área mente-corpo, né? Mente, corpo e espírito. Virgem tem uma mente analítica, na casa 6 tem uma mente analítica, uma mente bem organizada, são grandes administradores, é uma pessoa que consegue fazer 1 milhão de coisas e tudo rapidamente e deixar tudo bem organizado. Pode ser uma pessoa que se exige tanto, fazer tanta coisa, que acaba não se organizando, deixando tudo bagunçado, justamente porque tem uma exigência grande em relação a toda a organização que tem que ter, e tem um problema de querer ajudar todo mundo, né? Então, por exemplo, uma pessoa com ascendente em Áries, que vai ter a casa 6, possivelmente, se não tem signo interceptado, com Virgem lá. Então, é uma pessoa que não tem muito limite na hora de ajudar. Ela quer ajudar todo mundo, ela acha que ela tem que ajudar todo mundo, né? Então tem que aprender um pouco esses limites, tá? Lembra, casa 6, aprender a botar limite em si, nos outros, porque isso daí ajuda nas paixões, ajuda a realizar os projetos. Se você tem 10 projetos, você não está botando limite. Então hierarquiza qual é o projeto mais importante, bota limite, hierarquiza, bota limite, porque aí você faz um, depois outro, depois outro.
ou faz, né, aquele método Pomodoro, onde você estuda 25 minutos, para 5 minutos, estuda mais 25 minutos, ou seja, você está botando limite na tua produção de conhecimento para que você tenha uma realização mais eficiente. Então, Virgem na casa 6 faz todas essas coisas, né? Vênus ou Libra na casa 6 é aquela pessoa que bota a criança toda empetecada para ir brincar na lama com as crianças, né? E quando a criança volta para casa toda suja, ela fala: Meu Deus, onde é que você esteve? Então, assim, Vênus na casa 6, por favor, deixe as crianças brincar, deixe elas ficarem, se sujar, elas precisam desses... A gente é 10% humano, o resto tudo são outros seres que existem no nosso corpo. E quanto mais seres a gente tem no nosso corpo, mais saudável a gente é, principalmente porque esses seres, eles combatem os seres que são nocivos. Então, para uma criança brincar na lama, botar a mão ali e tal, claro, não vai botar num ambiente contaminado, mas se ela está na natureza, aquilo lá vai ser ótimo para a saúde dela. A Vênus na casa 6, ela tem um certo curto-circuito em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa que você chega na casa dela, a casa dela é linda, coisa é maravilhosa, é tudo agradável. E se a Vênus estiver em Touro, então é uma casa de vovó, é uma casa onde você entra e você sente o cheiro de ervas, é uma coisa maravilhosa. E é uma pessoa que tem muito boa, uma diplomacia muito grande no trabalho. Ela acredita que as pessoas devem ter um ambiente de trabalho muito saudável. A casa 6 é que trabalha com todo o sofrimento de trabalho. Existem, dentro da área da saúde pública, toda uma linha de pesquisa sobre saúde no trabalho, porque o trabalho é alguma coisa que pode virar um sofrimento muito grande para muitas pessoas, né? Até a origem do nome trabalho, né, dessa palavra, é uma coisa que tem uma origem de sofrimento, de constrição. Então o trabalho ele pode dar um sofrimento grande. Se você trabalha em algo que você não gosta, você pode ficar doente, né? E fica mesmo. Tem pessoas que adoecem porque estão precisando trabalhar em algo que não é algo que não é que nem que não é a vocação, mas é uma coisa completamente contrária à natureza dela. Porque às vezes a gente trabalha em algo que não é a nossa vocação, mas a gente tem alguma ligação com a nossa natureza, com algum temperamento nosso, mas quando a pessoa está fora demais, ela pode adoecer. E uma Vênus na casa 6, ela vai se preocupar com isso, mas você pode sentar do lado dela e ela vai te perguntar assim: mas vem cá, você tem esses talentos aqui para isso e para isso, mas você está trabalhando com isso. Será que esse é o trabalho mesmo que você quer? Então, são ótimos coach de trabalho, né? De ajudar a pessoa a encontrar qual é o seu lugar no mundo, no mundo do trabalho. Então, é muito legal essa posição, embora não seja a melhor posição de todas para uma Vênus, é uma posição que a Vênus ajuda muito as pessoas que têm a Vênus na casa 6 ajudam muito outras pessoas. Isso tem a ver com Libra também, uma Vênus ou Libra na casa 6. Agora, se for um touro de casa 6, a casa 6 começa em touro, é uma pessoa que tem uma ligação muito boa com o corpo físico. Então, é uma pessoa que o corpo e ela, assim, uma questão do movimento, da arte, de estar entrosado, estar se sentindo bem no próprio corpo. Geralmente são pessoas que são muito gostosas, né? Que você olha e você fala: olha... A pessoa não precisa nem ter aquele corpo do padrão da época, né? Atualmente é tudo malhadinho, coisinha de tanquinho, que eu particularmente não gosto, né? Nem mulher, nem homem assim. Eu me sinto atraída. Eu vou me sentir atraída se a pessoa é inteligente, aí não interessa o corpo, entendeu? Mas, de qualquer maneira, uma pessoa com um touro na casa 6 é uma pessoa que a gente olha e vai se sentir atraído, né? Independente dela de estar seguindo algum padrão ou não. Então, é uma pessoa que está bem no corpo dela. Geralmente são pessoas bem no corpo dela. E gostam de comer bem, né? Lua, touro, Vênus, tudo na casa 6, gosta de fazer viagens, né? Para experimentar vinhos, para comer comidas, enfim. A pessoa sabe viver. Marte ou Áries na casa 6 é aquilo que eu falei, é o The Flash. Vai arrumar a casa e arruma a casa muito rápido. Tá no trabalho e faz as coisas muito rápido. Às vezes faz tão rápido que ela acaba fazendo demais, porque ela faz rápido demais tudo. E ela acaba irritando todo mundo que está ao seu redor, porque ela faz demais, porque ela é demais naquilo. E aí ela irrita, faz menos, porque senão você está aumentando. O chefe vai ver que você faz mais do que a gente.
E aí você está criando um problema, porque na verdade você é fora da curva, você não é normal, você é fora da curva. E a outra coisa de Marte ou Ares na casa 6 é que é um pai ou uma mãe muito crítico com as crianças, assim, exigente pra caramba, o tempo inteiro exige que as crianças façam muita coisa dentro de casa, é assim, são meio os policiais, os militares dentro de casa. Então, e pode ser pessoas muito invasivas na alimentação dos filhos, sabe? Se meter demais, ou pode ser um marido também que fica controlando a dieta de uma mulher. Não existe nada mais desagradável do que um homem se metendo na dieta de uma mulher. É uma coisa assim hiper desagradável, sabe? Principalmente se ele não é o cara que cuida da parte da cozinha, sabe? Se ele mesmo não. Aquele homem que vive barrigudo, que fica falando, eu quero me separar da minha mulher porque ela não se cuida, ela tá gorda. É um Marte de casa 6 totalmente desorganizado, entendeu? Vai cuidar da tua saúde e para de encher o saco dos outros ou falar mal do corpo dos outros, entende? Isso se está mal aspectado. Se está bem aspectado, é uma pessoa que trabalha pra caramba, uma pessoa que faz acontecer, uma pessoa que de vez em quando esquece os próprios limites e tem que ser menos militar com as crianças, tá? Um pouquinho menos. É aquele filme O Capitão Fantástico, né? Que ele fica lá dando disciplina para as crianças. É muito Marte na casa 6, Áreas na casa 6. É até legal aquela disciplina toda que ele dá. É até bacana, mas chega uma hora que ele extrapola demais, que ele não está levando em consideração. Ele trata tudo com aqueles limites e aquela rotina. Então ele está demais na forma. Está sem o Eros, né? Está sem sem o princípio feminino ali para equilibrar essa rotina, essa disciplinarização muito intensa. Júpiter, o Sagitário, é o 6 do Eneagrama. Quem gosta de Eneagrama, não é que quem tem Júpiter na casa 6 é uma pessoa que seja 6 no Eneagrama, tá? Quem quiser estudar isso, Matias Bronx tem um curso maravilhoso sobre Eneagrama. E o Matias tem uma capacidade enorme de olhar para você e saber qual é o seu eneagrama. Depois de um tempo que ele te conhece, ele fala, é isso, é impressionante como ele faz. Ele consegue captar o padrão das pessoas, sabe? Impressionante. Então, o que é um 6 no eneagrama? Ou seja, um Sagitário de casa 6. É aquela pessoa que marca compromisso pra caramba, e depois ela não dá conta da agenda que ela mesma fala assim, não, eu vou te ver meio-dia, eu tô aí. E fala para 3 pessoas a mesma coisa. Pode ser um Júpiter de casa 12, pode compensar não ter planetas na casa 6. Mas vê qual é o regente da tua casa 6 e qual é o signo que rege, e vê o planeta que rege esse signo em que casa está. E você vai ver que a sua casa 6 está relacionada àquela casa e os aspectos que aquele planeta que rege ela está fazendo. Aí você vai ver. Agora, com certeza, ó, todos os planetas na casa 12 olham para 6 e dá uma compensada bem, bem legal. Mas então tá lá o Júpiter ou Sagitário na casa 6, marca um programa com um, marca um programa com outro, de repente não dá, um vai sobrar, um vai dançar. Eu tinha um amigo meu que tinha essa característica. É um saco. Eu tinha e tenho paciência com ele, porque ele marcava compromisso de almoçar com 5 pessoas ao mesmo tempo, com a família dele, com a família da esposa dele e com 4 amigos diferentes. Aí ele ia furar com alguém, né? Ou ele almoçava 3 vezes, ele almoçava primeiro um, depois no outro e furava com 3. E aí ele mandava, aí Mônica, não vou poder ir para aí e tal, e tal. E você tinha preparado toda aquela comida lá para ele, para a esposa e para os filhos, e ele não aparecia. Então é um Júpiter de casa 6, né? Aí você fala, Jesus Cristinho. Enfim, então é uma pessoa que tem que aprender a botar um pouco, porque o Júpiter ele é demais, né? Tudo é demais no Júpiter em Sagitário. E pode ser uma pessoa também que acha enfadonha essas coisas, aquela pessoa que fala assim, que saco eu ter que cuidar da minha casa, limpar a casa, eu tenho coisas mais importantes para fazer, né? O quê? Trocar lâmpada? Que trocar lâmpada? Eu tenho que desbravar o universo.
Só que está com Júpiter na casa 6, então vai ter que, Júpiter, você vai ter que, na casa 6, você vai ter que construir uma estrutura cotidiana e uma organização de vida cotidiana que dá respaldo para esses sonhos grandiosos que você tem. Então, o Júpiter não fica muito feliz lá na casa 6, mas tem condições de ficar, tá? Saturno Capricórnio na casa 6, 80% de chance de ter tido uma doença grave na infância, onde ficou em incubadora, onde ficou separado do pai e da mãe, por isso também pode ter um movimento interrompido, aquilo que o Hellinger falava, né, que é o movimento interrompido igual a trauma, quer dizer, você interrompe o movimento natural da sua vida e você fica parado naquela etapa de desenvolvimento. Você roda, 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 chega lá, não consegue seguir em frente. Aí você roda de novo, chega lá. Você fica repetindo processo porque você não consegue ultrapassar. Então, o movimento interrompido é uma criança que ainda precisava que o pai e a mãe estivessem muito perto, mas por algum motivo, por exemplo, ficou doente, ficou numa incubadora, ou a mãe pariu e não pôde estar perto da criança porque teve algum problema, ou o pai viajava muito, que ela interrompe o movimento natural de ir para o pai e para a mãe. Não é que ela fala assim, vou interromper o movimento, é o corpo dela, para não, o corpo e a mente dela, para não sofrer o medo avassalador, o desespero por aquela contenção, aquele continente não estar perto dela, ela interrompe, ela bota um limite para ela não enlouquecer. Casa 6, bota um limite para ela não enlouquecer. E aí ela não sai mais desse movimento interrompido, ela fica ali, ela não acessa mais, ela não consegue mais fazer o caminho para o pai ou para a mãe, e aí também isso daí vai fazer uma transferência na vida, ela não consegue pegar o trabalho que ela quer, ela não consegue pegar o dinheiro que ela quer, ela não consegue se aproximar dos homens, ela vai sempre estar numa relação onde sempre tem uma interrupção enorme entre ela e a pessoa que ela quer namorar, porque ela está com o movimento interrompido. Então, Saturno na casa 6 pode ser um pai muito distante por conta de doença, um problema na hora do nascimento, um problema quando era pequena e ficou doente, ficou separada dos pais. E, por conta de tudo isso, a criança desenvolve uma capacidade de uma saúde muito forte no corpo. Então, são pessoas que ficam muito fortes fisicamente, se cuidam da sua saúde. Se não cuidarem da sua saúde, quando chega nessa parte da menopausa e andropausa, começa a ter problema de osteoporose, problema na coluna, problemas saturninos, problemas na pele, problemas no dente, na dentição, porque Saturno na casa 6 vai pedir atividade física, boa alimentação, dormir direitinho, trabalhar de forma moderada e não de forma escravista, assim, sendo um escravocrata de si mesmo. E uma coisa também, na astrofenomenologia, lá quando eu começo a olhar numa perspectiva mais fenomenológica, que vai se aproximando da constelação familiar, muitos planetas na casa 6 podem ser pessoas que têm experiências de escravidão na vida. Ou a família foi escravocrata, ou ela nasce com o sentimento de ter sido escravizada, ou dentro da família ela nasceu acreditando que por ser mais velha ela tem que cuidar de todo mundo e não tem que pensar nela, então ela se sente escrava dessa situação, ou uma pessoa que é escravizadora, que acha que os outros têm que servir, quer dizer, pode ter nascido, pode ser uma mãe, se tornar uma mãe que acha que os outros têm que cuidar dos afazeres dela. Então, Saturno e Capricórnio na casa 6 traz muito disso, mas não só Saturno e Capricórnio na casa 6. Muitos planetas na casa 6 também pode estar falando de uma sensação de estar aprisionada em deveres e afazeres, sem poder cuidar das outras esferas do mapa, que são, na verdade, as esferas da própria existência, né? Urano ou Aquário na casa 6 é o seguinte, todos nós sabemos, né, que o que está dentro está fora, o que está fora, assim, a forma como a gente pensa, os hologramas que a gente cria sobre da nossa vida, eles vão refletir de alguma forma lá fora. Não é tudo, você não vai poder, por exemplo, fazer um holograma de paz, possivelmente você nasce num país que vai ter menos guerra, mas as guerras são impostas, não tem, a não ser que toda a humanidade, ou uma grande percentagem da humanidade que possa virar essa chave, comece a decidir seus conflitos de uma forma que não seja para exterminar outros, a gente ainda vai ter guerras. Então, quando eu estou falando de mundo interno e mundo externo, tem coisas que o nosso mundo
hologramas positivos que a gente faz na nossa mente, que fazem com que a nossa vida externa fique melhor, mas não vai dar conta de um contexto mais amplo. Tá? Embora Urano goste de contextos mais amplos. Então, um Urano ou um Aquário de casa 6 precisa ficar pensando assim, começou a ter muitos problemas na vida, tem que fazer uma reflexão do que pensa sobre aquelas questões que está tendo problema. Todo mundo deveria fazer, mas Urano na casa 6 tem que fazer isso todo dia, toda hora, escrever diário, fazer uma reflexão, tá fazendo análise para entender por que a vida dela empaca em algumas situações, porque ela tem parece que a mente dela interfere no campo físico muito mais rápido. Ela é o próprio Neo do Matrix. Ela tem uma ação dentro da Matrix muito mais rápida do que as outras pessoas. Então, ela tem que ficar avaliando isso melhor. E, portanto, então são excelentes médicos, né? São pessoas também que podem trabalhar como fotógrafas, como fazendo radiologia, pesquisando o corpo humano, vendo o invisível, porque ela vê o invisível, ela está lidando com alguma coisa que ninguém vê, ela está indo para outras dimensões. Tanto é que em 1800, eu não sei se 95, acho que foi 95, né? Aconteceu assim, o Freud falou do inconsciente para nós ocidentais de uma forma que a gente até então não tinha acessado. A primeira máquina de raio-x foi criada e tinham textos em jornais falando: não deixe suas mulheres irem tirar foto disso porque vai dar para ver todo o corpo dela, é pornográfico. E o cinema, que fazia uma projeção dessas ideias nossas, nasceu. Então, é também uma coisa muito uraniana. O cinema é uraniano. Você mergulhar no teu inconsciente é uraniano. Você tirar fotos, você pesquisar o corpo, entrar no corpo através de uma tecnologia e ver aquilo que a olho nu não se vê, é uraniano. Então, o Urano ele rompe essas fronteiras materiais que a gente não consegue acessar pelos nossos órgãos dos sentidos. Portanto, uma pessoa com Urano na casa 6 tem uma capacidade de andar por essas esferas, essas dimensões humanas com muito mais fácil. Então, ela tem que analisar isso, porque se ela pensa uma coisa, ela vai afetar muito mais rápido a vida dela prática do que qualquer outra pessoa que não tem Urano na casa 6 ou Aquário na casa 6, porque ela consegue viajar essas dimensões. É aquele filme da minha época que era A Viagem no Corpo Humano, que eles botavam uma injeçãozinha e as pessoas ficavam em miniatura e viajavam o corpo inteiro. Enfim, essas ficções científicas é muito Urano de casa 6, principalmente ficção científica que trata dessa questão da medicina. Netuno Peixes na casa 6 é o Feng Shui zodiacal, né? Porque é aquela pessoa que vai querer que tudo fique tão harmônico. É mais do que uma Vênus, é uma coisa de uma harmonia que você entra e você tem uma experiência espiritual naquele ambiente. É uma pessoa que vai querer viver num ashram, vai querer viver em comunhão com a natureza. É uma pessoa hipersensível, geralmente tende a ser hipersensível, o sistema nervoso dela está à flor da pele demais. Inclusive, as pessoas hipersensíveis estão vendo que o sistema nervoso das pessoas hipersensíveis são diferentes, porque eles estão muito exteriorizados, então elas captam as coisas de uma forma muito mais intensa. É aquele filme Energia Pura, né? Que aí também tem a ver com Urano também, Urano e Netuno, é uma pessoa que sente demais, né? Enfim, e precisa, tanto Virgem na casa 6 quanto Peixes na casa 6 são pessoas que precisam se purificar. É por isso que essa casa é uma casa de purificação, porque tudo isso que a gente está falando, desses altos cuidados, da gente purificar os excessos, purificar as faltas, o que a gente precisa dar que a gente não tem, o que a gente tem demais que a gente precisa botar um limite, como é que a gente se alimenta de uma forma que seja saudável, sem ser restritiva demais, como é que a gente pode nos dar condição de ter prazer na alimentação, de vez em quando esbanjar numa alimentação, porque a gente tem uma alimentação tão saudável que se um dia a gente não faz uma alimentação saudável, o corpo está tão forte, consegue lidar com isso. Então, tanto Virgem quanto Netuno na casa 6 tem uma questão de purificação, tem que se purificar, né? Ou seja, tem que pensar sobre isso. Pode ser, karmicamente falando, se existem outras vidas, pode ser uma pessoa com Netuno na casa 6 que bebia demais,
uma família que tem problema de fígado demais, porque tem ancestrais que beberam demais, e precisa dar uma purificada básica no fígado, nas emoções, precisa fazer mas sem muita restrição, até porque peixes e Netuno não aguenta é, muita restrição. Plutão ou Escorpião tá na casa 6, são pessoas que têm muitos problemas com os colegas de trabalho, podem ser traídos pelos colegas de trabalho, porque essa pessoa ela desconhece o seu próprio poder, né? Sempre quando eu falo de Plutão, ele até os 50 anos desconhece o próprio poder. Aí é depois que a gente vai ter estrutura para aguentar tudo que Plutão vai ensinar para a gente. Então, e como Plutão rege Escorpião ou Plutão na casa 6, pode ser uma pessoa no ambiente de trabalho que os outros vão olhar e vão falar assim, nossa, como ela é poderosa, mas ela não sabe que é poderosa, então eu vou pegar no pé dela. Ou pode ser um chefe muito tirânico. Pode ser também uma pessoa que somatiza demais, é uma pessoa que qualquer problema emocional muito forte se somatiza imediatamente no corpo físico, né? Faz uma tradução simbólica do simbólico para o físico, ela faz uma rápida transmutação. E são pessoas que não têm limites nas paixões, né? Então, são pessoas que precisam aprender a ter limites nas paixões. Quando se apaixona tão intensamente que não percebe, né? A casa 6 faz uma pergunta, a casa 6 é antes da casa 7, né? Vem cá, você está apaixonada, casa 5, por uma pessoa. Aí casa 6 vai perguntar, mas essa pessoa tem a ver com você a longo prazo? Porque logo depois vem a casa 7, você vai querer casar com ela? É a casa 6 que faz essa pergunta. Então, o Plutão de casa 6 fala assim, ó, você deixa suas paixões muito tcharam, mas será que é com essa pessoa que você quer viver a vida inteira? E ela pode ficar casada com uma pessoa durante 40 anos, com alguém que faz mal pra caramba pra ela, porque ela ainda não aprendeu a botar limite no Plutão dela, né? Esse casa 6 dá aquela limitada no Plutão. Então, muitas vezes, se você não tem uma experiência de casa 6 bem organizada, veja bem, não é ter planetas na casa 6, é ter uma experiência de casa 6, uma experiência na sua vida, independente de você saber de mapa astral. Você consegue botar limite em você? Você consegue fazer perguntas importantes para você, que ajudam a você ver se você está no caminho certo? Aí você tem uma boa casa 6. Está namorando uma pessoa hiper apaixonada, mas sabe que essa pessoa é mentirosa e vai ser sempre mentirosa. Você quer casar com ela? Ah, tudo bem, quer casar, não tem problema, mas não vai reclamar, quer dizer, pode até reclamar depois. Principalmente se você quer brigar a vida inteira com alguém, né? Tem o Marte na casa 7, quer ficar brigando. Então vai casar com alguém, vai buscar alguém para brigar, tudo bem. Mas será que é isso que você vai querer fazer? A casa 6 é que faz essas perguntas. Por isso também muitos planetas na casa 6 pode ser uma pessoa hipercrítica, hiper chata, muitos planetas em virgem. Porque vai falar, mas é isso mesmo que você quer? Mas você tem certeza? Mas olha ali, olha o limite, olha o limite. O limite de mais ou o limite de menos pode trazer sofrimento. Então o Plutão na casa 6 tem esse aprendizado. Nódulo Sul na casa 6, você sai da casa 6 e vai para a casa 12. Espiritualizar-se. Parar de ser tão cartesiano e ser mais holístico. Parar não, seja cartesiano, mas também tem uma visão mais ampla sobre as coisas. Faz um diálogo entre essas duas questões. Se permita também fazer as coisas, entregar para a consciência cósmica aquilo que você não pode controlar. Se permite essa entrega, né? Espiritualizar-se. E nódulo norte, ou seja, você sai da casa 12 e vai para a casa 6. O teu nódulo sul está na casa 12 e vai lá para a casa 6. São os pueras eternos, né? Assim, de novo, aquelas pessoas que falam assim, eu estou ainda na barriga da mamãe, estou com 50 anos e estou lá na barriga da mamãe, a minha mamãe cuida de tudo, a minha esposa cuida de tudo, eu não preciso nem cuidar da relação, ela faz tudo por mim e tal. Aí chega um dia que a mulher vai embora porque não aguenta mais trabalhar por ela, pelos filhos, pela casa, pela relação, mesmo que ele bote dinheiro dentro de casa, ou ela bote dinheiro dentro de casa, enfim. Então é uma pessoa que precisa botar o pé na terra, precisa realizar seus sonhos, precisa parar de querer estar o tempo inteiro. Algumas pessoas vêm fazer mapa comigo e elas falam uma coisa que é muito engraçada. Elas chegam num ponto que ela fala, chega, eu tenho que voltar a me espiritualizar de novo. Eu falo assim, não, você tem que botar o pé na terra de novo. É uma pessoa que trabalha 10 anos,
e fala assim, chega, já trabalhei demais, eu quero voltar a ter tempo para me espiritualizar. Não, o seu nódulo norte está lá na casa 6. Você tem que continuar trabalhando, você tem que trazer essa espiritualidade para o dia a dia, para as questões do dia a dia. Então, é uma pessoa que, senão ela fica muito pura, jovem e eterna, eu não preciso ter responsabilidade com nada, eu não preciso é, esfregar a banha da barriga do dragão na terra, eu não preciso fazer uma conexão entre a serpente e a águia que dá o dragão, para que eu tenha uma conjunção entre casa 6, barriga do dragão, e a cobra arrastando o ventre no chão, e a águia, casa 12, mais ou menos, não é bem casa 12, mas enfim, que faz essa visão universal com essa prática no dia a dia, a pessoa precisa fazer essa conexão. Muitos planetas positivos. Ah, Quiron, não falei. Quiron, quer dizer, eu falei anteriormente, Quiron na casa 6 é uma pessoa que tem que aceitar o corpo, ela não se sente dentro do corpo dela. Então ela precisa, mesmo que precise fazer experiência, cirurgias plásticas. Se você achar que é necessário fazer alguma cirurgia plástica para você se sentir melhor, faça. A cirurgia plástica tem, se ela não está a serviço de você estragar com você, porque você faz uma negação enorme de tudo que é seu, mas se ela está a serviço de você se sentir com uma autoestima melhor, faça sim uma plástica, você vai se sentir bem, né? Muitos planetas em aspecto negativo na casa 6 é uma pessoa ou muito crítica, ou muito cética, ou se medicaliza demais. Tudo, sentir uma dor de garganta, medicaliza. Sentir uma dor do coração emocional, medicaliza. Sentir que queria ver um programa e não viu o programa, se medicaliza. Pode ser uma pessoa assim. Ou uma pessoa muito mandona e que se mete e que fala que as regras do mundo são só aquelas regras do mundo. Muitos planetas na casa 6 em bons aspectos são pessoas que realmente cuidam da sua saúde e ajudam as pessoas a cuidarem da saúde delas, né? E são pessoas que sabem lidar com limites, sabem cuidar dos seus limites, e esses limites acabam virando plataformas aonde elas caminham para a sua imensidão, que é na casa 12, que vai ser a nossa última live, que eu vou fazer ainda hoje. Não sei a hora, porque ainda tem que preparar ela, tem que almoçar, mas eu imagino que lá pelas 5 da tarde. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui e que assistiram e assistirão a nossa conversa. E a gente se vê daqui a pouco. Um beijo.